Saudações, queridos. Vamos propriamente agora introduzir a carta aos Colossenses, falar um pouquinho mais do seu contexto de escrita, propósito, data e circunstância. O autor vocês já sabem, né? Pessoal, é muito importante nós sabermos de todas essas informações antes de cairmos direto na carta, tá? Porque muitas das coisas que o autor escreveu, ele escreveu com um porquê, ele escreveu com um contexto. E para descobrir o significado das coisas que alguém escreve, você precisa ter essas informações. Senão você corre muitos riscos de cometer anacronismos, erros de interpretação, porque não compreende o contexto do autor, a data em que ele escreveu, o pensamento vigente na época. Então todas essas aulas que a gente tem dito para vocês vão ajudar-nos a interpretar propriamente, corretamente, o livro de Colossenses. Então entender o autor, entender o contexto. Olha que tem muitas coisas que eu não falei que seriam talvez importantes, mas você vê que a gente já está na terceira aula. Mas só isso, só as coisas que a gente já colocou, já vai traçar para nós a importância e dar a base para a gente interpretar e entrar de fato na carta. A gente pode entrar de qualquer jeito, mas não é o que eu quero aqui para vocês, não é o que queremos, mas que vocês tenham as ferramentas necessárias para poder interpretar a Bíblia da forma correta, tá? Porque muitas das coisas acontecem de errado em nossa igreja hoje, porque a gente não interpreta muito bem, às vezes, a palavra de Deus. Mas hoje, aqui, vamos para já a nossa terceira aula, falar um pouco aqui do contexto do autor, do propósito da carta aos Colossenses, porque, como eu falei, isso vai ajudar a gente a interpretar, beleza? Primeiro, vou falar da data e da circunstância. Como eu falei para vocês, a carta foi escrita entre o ano 60 e o ano 63, tá bom? Depois de Cristo. Ela compõe essas cartas aqui que Paulo escreveu, tanto Filemão, Efésios e Filipenses e Colossenses, não é? Essas 4 cartas foram as conhecidas como cartas da prisão, porque Paulo escreveu enquanto estava preso. Provavelmente a prisão em Roma ali, que a gente vê no final de Atos, tá? Então, quando Paulo estava preso é que ele escreve essas cartas. Isso dá um contexto muito importante para várias coisas que nós vamos ver, especialmente em Filipenses, tá? Mas aqui também em Colossenses. Então, Paulo escreveu quando provavelmente estava preso, ali em Roma, no final de Atos, é quando ele escreve essa carta. Tá? Você vai encontrar essa história lá em Atos, a partir de Atos 21 até 28, você vai ver todo o trâmite que Paulo passa ali, uma artimanha, uma armadilha feita pelos judeus, e ele passa de um tribunal para outro, enfim, naufraga e termina nessa prisão lá em Roma. Lá nessa prisão, ele tinha certa liberdade, tá? Era uma prisão domiciliar, até porque ele não estava preso, não tinha sido julgado ainda, ele só estava preso. Por conta disso, e porque ele era cidadão romano, como eu falei para vocês, ele tinha diversos direitos, dentre eles, né, essa prisão domiciliar. E nessa prisão domiciliar, ele não estava num cárcere, ele estava ali, como eu disse para vocês, na casa dele em Roma, tá? Ele ia ser julgado por César, mas ele estava na casa dele ali em Roma e ele tinha certa liberdade ali. Por isso que em Atos 28 nós vamos ver que muitas pessoas vinham a ele para ouvir o evangelho, ele pregava, mandava cartas, né? Devido à liberdade que ele tinha. Você não viu? Então, assim, Colossos vem desse contexto, tá? E, pessoal, você vai ver em Atos ali, em Filipenses também dito, esse homem era uma máquina. Onde ele estava, ele aproveitava as circunstâncias para pregar o evangelho. Até para os seus guardas, para os seus carcereiros, ele pregava a palavra de Deus. Não tinha essa com ele, tá? E ali na prisão domiciliar dele não foi diferente. A liberdade que ele teve, ele usufruiu para instruir a igreja, para aconselhar, para pregar o evangelho. E durante esse tempo que Paulo esteve ali preso, recebendo visitas, ele recebe a visita de um homem chamado Epáfras, tá? Esse aqui que eu escrevi para vocês. Apaguei o Colossenses, estava ali, porque eu precisava escrever Epáfras também, tá? Ele recebe, então, a visita deste homem, que relata que tem uma igreja que está passando por provavelmente uns problemas sérios. Estavam correndo o risco de passar por uns problemas muito sérios, que é a igreja de Colossos, tá? Ele vai relatar ali que tem muita coisa boa acontecendo naquela igreja, os irmãos estão muito firmes na fé, mas está surgindo uma heresia ali que já abraçou alguns irmãos, que já está fazendo muitos tropeçarem, e essa heresia
botava em risco a igreja, botava em risco a teologia, tá? Então ele recebe notícias aí deste Epáfras a respeito da igreja em Colossos. E meus queridos, provavelmente Epáfras foi quem fundou a igreja de Colossos, tá? Paulo, ele não é o fundador daquela igreja, e dá a entender então que Epáfras é quem foi que fundou, tá bom? Epáfras se converteu através do apóstolo Paulo, por uma pregação do apóstolo Paulo, provavelmente ali na cidade de Éfeso, tá? Éfeso era uma cidade perto ali, em que Paulo, fundou uma igreja ali. Não só isso, como ele ficou 3 anos lá naquela cidade, e por 2 anos ele ficou ensinando, pregando, e provavelmente Epáfras, porque era de Colossos ali, uma cidade vizinha, estava visitando Éfeso e se deparou com Paulo e se converteu com o ensino de Paulo a Cristo Jesus, tá? Então ele volta depois para a sua cidade, já convertido por Paulo, e funda então a igreja de Colossos. Então Epáfras provavelmente é o fundador dessa igreja, tá bom? Como dá a entender ali, não só da igreja de Colossos, mas como também outras da região. Em 4:13 dá a entender isso, tá bom? E aqui eu vou mostrar para vocês onde se localiza a cidade de Colossos, tá? Aqui tem alguns mapas para vocês, como vocês estão vendo. Essa região aí, onde hoje é a atual Turquia, você está vendo Istambul ali, tá? Então, é aquela região ali perto do mar Mediterrâneo, na Ásia Menor, como você vê. Aqui tem um zoomzinho, tá? Aqui embaixo, você está vendo ali a nação de Israel, então aqui a nação da Turquia. E aqui um zoom um pouco maior aqui, nós temos daquela região. Como vocês podem ver, esse ponto vermelho aí é a cidade de Colossos. Então ali você tem Laodiceia, Hierápolis, Filadélfia, Sardes, Tiatira. Muitas dessas igrejas que o apóstolo João depois envia a carta, em Apocalipse. E perto ali, como eu falei para vocês, também tinha a igreja de Éfeso, que é onde provavelmente Epáfras foi convertido pelo apóstolo Paulo, voltou e naquela região ali fundou várias igrejas, incluindo a igreja de Laodiceia. Colossos, a gente pode falar um pouco sobre Colossos aqui, mas não é uma cidade tão significante economicamente. Laodiceia e Hierápolis cresceram muito mais que ela. Já foi importante uns 200, 300 anos atrás, mas era uma cidade mais insignificante, ali, médio porte. A sua população continha principalmente frígios e gregos, em sua maioria, mas também tinha um assentamento muito grande de judeus, tá? Mais de 2.000 famílias, que veio de uma daquelas diásporas que eu mencionei para você durante o período interbíblico, ali no período de Antíoco III, 200 anos antes, mais ou menos. Portanto, tinha um núcleo judaico ali considerável naquela cidade, tá? E essa informação é importante, porque a heresia colossense que nós vamos ver tem influências judaicas. Então essa informação é importante para que a gente vai ver daqui a pouco. Então voltando, falando desse Epáfras aqui, ele aparece também lá na carta de Filemon. E Arquipo, que também aparece na carta aqui de Colossenses, também aparece na carta de Filemon. O que dá a entender, pessoal, que a carta de Filemon também foi enviada junto com a carta de Colossenses, tá? Provavelmente foi escrita na mesma época e foi enviada pelo mesmo emissário. E como nós vamos ver ali na carta de Filemon, Filemon era aquele que abrigava a igreja na sua casa, certo? Então, nós vamos ver que aqui são 2 cartas bastante irmãs, num contexto muito semelhante, e nós temos ali essas informações de que Filemon era o anfitrião da igreja, certo? É esse mesmo Filemon que a gente vê a carta pastoral, a última das cartas paulinas ali, tá bom? E nós vamos ver que Epáfras vem então como esse fundador. Filemon é aquele então que hospeda a igreja na sua casa, como a gente vê na introdução da carta ao Filemon. E nós vamos ver também falar desse Arquipo, tá? No final da carta aqui aos Colossenses e no começo da carta de Filemon, Paulo fala sobre ele. Em 4:17, dá a entender que Arquipo era de fato quem era o pastor dessa igreja, tá bom? É quem cuidava dessa igreja. Então nós temos o seguinte cenário, tá? Nós temos uma igreja fundada por Epáfras, sobre a teologia de Paulo e o ensino sobre a teologia de Paulo ali, sobre o fundamento de Paulo.
que se hospedava na casa de Filemão e da sua família, e era pastoreada por Arquipo, tá bom? Então a gente tem mais ou menos a situação. Epáfras funda a igreja de Colossos, sob o fundamento da teologia de Paulo, tá bom? Na casa de Filemão, pastoreada por Arquipo. Talvez Filemão também pudesse ser o pastor daquela igreja, tá? A gente tem certos indícios disso na carta ao Filemão. Então, esse é mais ou menos o contexto ali daquela carta, tá bom? Daquela cidade, daqueles irmãos. Paulo, ele não conhecia a igreja, ele nunca visitou ela, ele nem fundou ela. Mas como eu falei para vocês, ele conhecia todas as lideranças, ele evangelizou. Foi ele quem evangelizou Epáfras, foi ele quem evangelizou também Filemão, a gente vê isso na carta de Filemão. Então Paulo conhecia e tinha um vínculo íntimo com todas as lideranças ali de Colossenses e com vários irmãos. Ele também saúda a família de Filemão lá. Então ele conhecia a liderança, conhecia ali o conselho daquela igreja, mas ele nunca foi lá, não conhecia os irmãos, não conhecia de fato a cidade. Então ele não fundou aquele lugar, mas ele tinha uma preocupação muito grande por aquela igreja. Isso fica claro ali na carta aos Colossenses. Por quê? Porque eram amigos, companheiros de luta, né? Como ele fala lá em Filemão, companheiros de luta de Paulo. Ele tinha uma amizade muito íntima e evangelizou, discipulou muitos daqueles irmãos, incluindo o próprio Filemão e o Epáfras. Então Paulo demonstra uma preocupação muito grande. Por isso que ele envia essa carta para uma igreja que mesmo ele nunca fundou, nem visitou, mas como ele conhecia toda a liderança, evangelizou ela, tinha um relacionamento muito íntimo, ele nutre essa preocupação. E de fato no começo de Colossenses nós vamos ver que ele orava frequentemente por essa igreja. Agora vamos ver um pouco do porquê Paulo escreveu essa carta. A gente viu para quem, qual o contexto, mas por que ele escreve essa carta? O que estava acontecendo ali que aqueles irmãos precisavam daquele documento? Tá? Vamos ver que Epáfras, ele chega para Paulo na prisão e traz notícias a respeito da igreja. Fala, Paulo, essa igreja que eu fundei aqui, depois que a gente se conheceu, tem muita coisa boa acontecendo, os irmãos estão firmes na fé, glória a Deus por isso, mas estou preocupado, tem coisa alarmante acontecendo, tem um perigo assolando a igreja, uma heresia está entrando sorrateiramente ali e tem ganhado espaço entre aqueles membros. E Paulo, preocupado com isso, porque aquela heresia era muito séria, então decide, não, vamos escrever uma carta, e ele então encaminha essa carta para a igreja aos Colossos. Então um dos propósitos principais daquela carta era combater essa heresia. E o que essa heresia fazia? O que ela pregava? Particularmente, ela tirava Cristo do centro, minimizava o evangelho. E é por isso que nós vamos ver que uma das cristologias mais maravilhosas está presente na carta aos Colossenses, porque Paulo vem colocar Cristo no seu devido lugar, relembrá-los do devido lugar de Cristo na igreja, nos corações. E é por isso que a gente vê o belo capítulo, né, de Colossenses 1, e depois continua no Colossenses 2 e 3, falando sobre Cristo, a centralidade de Cristo Jesus. Esse é um dos grandes propósitos da carta, combater essa heresia e colocar Cristo no centro, tá? Mas vamos ver o que de fato falava essa heresia. Aqui nós vamos entrar não chega a ser especulação, porque a gente tem uns direcionamentos, mas nós não temos tanta clareza sobre o que de fato pregava essa heresia. Mas igual eu falei, a gente tem bons encaminhamentos, principalmente ali no capítulo 2, tá? Você vai ver lá comigo, vamos abrir juntos a partir do verso 14, diz assim: Cristo, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos.
baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. E não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Veja, aqui nós temos uma das maiores pistas sobre o que se trata essa heresia colossense, tá? Ali no verso 14 e 15, já vamos ver ele falando que expôs ao desprezo publicamente os principados e potestades, certo? Ali no verso 18 ele vai dizer culto dos anjos. Então parece que havia ali naquela igreja uma heresia que elevava mais do que devia o papel dos anjos, talvez até envolvendo veneração e culto, como o verso 18 propriamente diz, culto dos anjos. Então parece que eles estavam venerando, ou talvez até adorando os anjos, seres celestiais, principados e potestades. O verso 14, 15 e 18 dá a entender isso. Mas não só isso, tá? Do verso 20 ao verso 23, vamos ver que muitas práticas ali envolviam rigores ascéticos, ou seja, não toque isso, não faça aquilo, se proteja, seja santo, seja separado. Envolvia guarda de sábado, de lei, de dias, de comidas, de bebidas, tá? Então, ou seja, também tinha uma influência judaica, não só meros comportamentos ascéticos, mas também parecia que havia certas ordenanças da lei mosaica que eles tinham que cumprir. O verso 18 ainda vai além, dá a entender que parece que houve um líder ali entre eles que levantou essa heresia, tá? E ele diz que ninguém se faça árbitro contra vós, parece que pode estar cutucando esse provável líder, né? Pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Então ele fala que algumas características, né, desses irmãos, que provavelmente dá a entender que tinham alguns ali que estavam recebendo revelações especiais, visões do céu, e todo esse rigor ascético e cumprimento da lei, né, parecia que eles eram humildes, santos, e que provavelmente essa humildade, essa santidade, esse rigor ascético fornecia para eles revelações especiais do mundo celestial, dos anjos, talvez até do próprio Deus, né? Do mundo espiritual, do mundo invisível. O que de fato eles ganhavam e qual era a natureza desse acesso que eles tinham ao sobrenatural por meio dessas ordenanças não ficam claro, tá? Não fica claro para nós. Alguns estudiosos vão ter teorias diferentes, tá? Mas resumindo aqui para vocês, parece que muitos irmãos ali, talvez liderados por alguém, estavam praticando a lei judaica, certos componentes da lei judaica, vivendo de forma ascética, para que essa humildade, para que essa lei que eles estavam cumprindo fornecesse para eles acesso especial ao mundo sobrenatural, invisível, visões de anjos. Provavelmente eles tinham os anjos ali como grandes mediadores, tá? Baseados em alguns escritos judaicos. Tinham anjos como mediadores, como muitas vezes até possivelmente como deuses ali, né? Dignos de culto. Então provavelmente estava acontecendo algo nesse sentido, tá? Os seres e forças celestiais, principados e potestades, estavam sendo venerados como mediadores e protetores dos homens, garantindo benefícios espirituais e intelectuais superiores. Tais privilégios eram concedidos quando o fiel, né, cumpria certos rituais e ordenanças da lei.
Então, como eu falei para vocês, parece que aquela heresia envolvia você cumprir certos rituais, certos mandamentos, certas doutrinas ascéticas, né, e da lei mosaica, para que você então pudesse ter um acesso superior do que os outros tinham ao mundo espiritual, aos anjos e aos benefícios que eles concediam, tá bom? E toda essa doutrina, pessoal, estava desfigurando a fé de alguns, estavam pervertendo a fé de alguns colossenses, de forma que eles perdessem de vista o real papel que os anjos têm na Escritura, e do mundo espiritual, e também o papel de Cristo. Veja, eles não estão falando para negar Cristo Jesus, tá? Em algumas heresias de algumas outras igrejas, nós vamos ver aqui nas cartas que Paulo envia, que o apóstolo João envia, envolvia você simplesmente negar Cristo, tá? Você de fato negar Cristo, mas essa não, você não negava Cristo, mas você adicionava a Cristo, você colocava ali uma intercessão dos anjos, uma mediação dos anjos, para que você obtivesse privilégios e proteções superiores que talvez você não encontraria ali na pessoa de Jesus, né? Então eles adicionavam esse culto de anjos ao mundo espiritual, ao sobrenatural, ao ritualístico, né? Ao esotérico, como que se aquilo fosse dar privilégio para você que você não tem na pessoa de Cristo. E isso estava fazendo que muitos estivessem rebaixando a importância de Cristo Jesus e exaltando anjos, seres, lideranças e coisas sobrenaturais, místicas e esotéricas, né? E por conta disso, Cristo estava perdendo foco, Cristo estava perdendo a centralidade naquela igreja. E por isso Paulo vem escrever essa carta, porque ele precisa relembrar os irmãos: Cristo é maior que todos os anjos que vocês estão buscando, Cristo é superior a todas essas leis e práticas que vocês estão fazendo. O que nós ganhamos em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, retira todas essas obrigações que vocês têm diante da lei. Essas coisas que vocês fazem, na verdade, não têm efeito nenhum contra o pecado em favor da santificação. Cristo, muito pelo contrário, na cruz do Calvário, ele se mostra superior e muito mais digno que os anjos. E todo o mundo espiritual é dominado por ele. Cristo é o centro da vida humana, física e espiritual. Então, esse é um dos propósitos principais para que Paulo escrevesse essa carta. Kruger, na sua introdução ao Antigo Testamento, vai dizer que os colossenses corriam o risco de poluir o Evangelho e distorcer a visão de Cristo. Parece que os colossenses são desviados por um sistema de crença sincretista, um sistema que incorpora a filosofia greco-romana e os mandamentos judaicos, tá bom? E é exatamente isso que Paulo vem rebater. É por isso que nós vamos ver ao longo da carta Paulo falando muito sobre os rudimentos do mundo, forças espirituais, coisas visíveis e invisíveis, não é? Principados e potestades, porque ele aqui vem rebater todas essas coisas que estavam apagando a centralidade de Cristo e exaltar Jesus como o Rei das nações, como o Senhor dos senhores. É por isso que nós vemos aquele cântico tão maravilhoso sobre a supremacia de Cristo a partir do verso 15 de Colossenses 1. Nele tudo subsiste, nele todas as coisas foram criadas, as visíveis e as invisíveis, porque ele quer ressaltar a importância de Cristo, a centralidade de Cristo, a supremacia de Cristo sobre tudo e sobre todos. E essa heresia estava invadindo a igreja, mas Paulo vem aqui combatê-la. Nós vamos ver essas coisas todas com mais detalhes quando nós entrarmos nos textos propriamente dito, aqui de Colossenses 1, de Colossenses 2, tá bom? Vamos ter mais detalhes sobre isso. Então, meus amados, essa é a nossa aula de hoje, um pouco da introdução aqui à carta aos Colossenses, tá? Espero que você tenha agora um pouco de base e esteja bem situado aí no mundo, no autor, no propósito, para que então agora, a partir da próxima aula, a gente entra de fato na Epístola aos Colossenses, vendo esse texto maravilhoso, tá? Vejo vocês na próxima aula e até mais.